Bem, a questão é falar sobre o movimento negro no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. O modo de as pessoas compreenderem os fenômenos sociais, a realidade social, se baseia muito no batismo de algumas expressões. Essa expressão movimento social, movimento político, movimento negro, para muita gente traz uma ideia de uma coisa parada ou de uma coisa que começou a partir de um momento bem tardio, recente. É difícil. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: na minha fase atual, meu trabalho é refazer o conteúdo das expressões, das frases, dos conceitos que eu recebi e com os quais eu orientei minha vida, minha prática. Bem, essa questão do movimento é um caso típico que dá a entender que antes não havia, que é uma coisa dos anos 70, depois da ditadura, mas se deve ver de uma outra maneira a acomodação da sociedade estabelecida, dos segmentos que representam ou representavam a sociedade estabelecida, essa acomodação a explorar o outro faz parte de um trabalho. O trabalho da exploração implica a criação de todo um imaginário, todo um conjunto de lendas, de signos, de modos de ver a realidade, para manter o outro também numa situação de conformação com a exploração que ele recebe. Eu quero dizer o seguinte: desde que os povos da África e os povos nativos foram confrontados com uma nova forma de organizar a sociedade, uma forma trazida de fora, na ponta de um material, vamos dizer assim, de um material de uma qualidade bélica inigualável, vamos dizer, para a época, para o século XVI, XV, XVI, os instrumentos de guerra da Europa frente não eu digo as nobrezas, as organizações como os Incas, como os Maias, mas o povo de um modo geral, as aldeias aqui no Brasil e na África, tinha como equivalente hoje as armas atômicas para as potências. O povo não podia fazer nada com relação a essas armas. Então, foram subjugados e levados a mudar a sua relação com a vida, a sua relação com o ambiente, a sua relação com tudo. Foram obrigados a assumir a agenda existencial de uma outra civilização, de um outro povo, na condição de fornecedor de trabalho gratuito e na condição de despersonalização total, que o modo fácil de entender na condição de animais, na condição de coisas. Bem, se a realidade era essa, sempre vai haver e sempre houve um movimento negro. O movimento daqueles seres humanos melaninados, cheios de melanina, que, na realidade, certamente englobou as populações índias também, que há um apagamento da história do índio brasileiro,
e uma pseudo-iluminação de uma condição de subserviência para o povo negro. Daí surgem essas interpretações ou essas expressões, movimento negro. Então, nunca foi, em nenhum momento, foi pacífica e harmoniosa. Agora, o fenômeno da escravidão como uma prática generalizada no mundo pós-iluminismo e aqui nas Américas, apresenta diversas imagens. Então a gente não pode, tem que separar. Geralmente, no senso comum, vê o escravo, quando se fala em escravo, pensa-se logo na mulher, na situação de serralho, né? Serrilho ou serralho, a prostituta que fica dentro de casa para engravidar, dar leite às crias do marido. Então se vê a escravidão como isso, como o escravo doméstico, que trabalha na casa, o escravo de ganho, que vai pegar água, o escravo aguadeiro, então, o que faz o transporte das coisas, o que trata da pequena horta. Então se vê muito a escravidão por aí, e isso é alimentado, as pessoas alimentam essa visão, que essa visão, hoje em dia, ela tem um valor para essas pessoas, porque ela vai justificar a ideologia dessas pessoas. Uma das características do racismo brasileiro, né, é o racista, aquele que tem restrições aos povos com os quais ele, histórica e afetivamente, uma série de coisas, não aceita como pertencendo à sua comunidade. A principal questão que essa pessoa tem que resolver na sua cabeça é mostrar a si mesma que ela está certa, porque o que, segundo ela, vai desqualificar o negro brasileiro para participar da sociedade é o fato dele não ter feito nada de importante na cidade, na sociedade. Então, era um aguadeiro, esse pessoal veio para cá para isso, para aquilo, e não vê a questão da escravidão, o negro, os povos melaninados, como a base da estrutura econômica. Então, o escravo deve ser procurado e estudado aí, na base da estrutura econômica. A base da estrutura econômica foi a cana. Então, imagine-se como se plantava a cana. A cana dava 2, 3 vezes por ano, uma plantação rápida. Agora, exigia o desbastamento da floresta da Mata Atlântica e o plantio de 2.000, 3.000, 4.000 hectares de cana, a observação do crescimento dessa planta e a colheita, tudo muito rápido. E outra coisa, a cana era agroindustrial, então saía a cana ia produzir o açúcar, ia produzir o melaço, ia produzir a cachaça. Então, é agroindústria. Essa agroindústria exigia ferreiro, exigia carpinteiro, exigia, obviamente, os agricultores, os que plantavam, tratavam e cortavam, exigia os transportadores. Então, essa estrutura econômica, toda ela, o povo pode aceitar, era feita por escravo. Mais ainda, outras dimensões da sociedade, se não eram realizadas por escravos, eram realizadas por pessoas pobres, brancos, pobres, encardidos, como o Lula, que eles chamam hoje, que é o único modo, porque num modo de trabalho,
de produção que admita a escravidão, aquele que manda não pode trabalhar, nem os parentes daquele que manda. Então, o pessoal vê a história do Brasil é toda cheia de armadilhas. Por exemplo, então eu vou falando aqui, falo algumas coisas que há muito tempo bate na minha cabeça. O pessoal acha uma maravilha a tal da missão francesa que veio em 1816, vieram ao Brasil. O Brasil produz arte, produz essa produção material e espiritual, esse conjunto que se chama arte, o artesanato, que vai da arquitetura, que vai da estatuaria, que vai à música. O Brasil produz desde 1500. Quando começou a organização dos núcleos, chegaram aqui as ordens religiosas, com esses profissionais, com os ferreiros, embora a África também já tivesse ferreiro há mais de 10 mil anos, ou 5 mil anos. Chegaram os ferreiros, os carpinteiros, os construtores. Chegou um bom construtor, mas quem vai trabalhar para ele? Quem ia trabalhar era o menino escravo, ou filho de escravo. Esse menino, eventualmente, aprendeu a profissão. De 1532 até 1816, se produziu a cultura material brasileira. Então, os grandes pintores, todos negros, os grandes músicos, como Manuel Maurício, que tocavam para as cortes, para as casas ditas de nobreza. Eu não vejo, não há como se imaginar que tenha saído da Europa uma classe média branca para realizar esses serviços nobres. Outra coisa, a questão da segurança. Era esse pessoal mesmo que eram os carrascos de seu próprio povo. Então, é uma situação complexa. Eu estou dizendo isso tudo, que o que me revolta mais hoje é essa argumentação do fascista de dizer que o povo não produziu nada. Bem, isso na dimensão. Outra dimensão da escravidão é a mineração. A mineração é um trabalho brutal. Ninguém quer saber como era a mineração. A partir todo o território, se pode dizer, todo esse norte de Minas, essa confluência Minas, a área da mineração, toda ela se pode garantir na área da mineração, mesmo em Minas Gerais e na Bahia, a presença do urânio é o que você cavou a mina, você começa a ser contaminado pelas radiações. O trabalho nas minas, e quem sabia fazer era o negro, tanto aí um tipo de negro, de escravo negro mina, porque veio do norte, veio do Mali, veio dessa região onde o trabalho com o ouro, com a mineração, já era milenar. Então, é outra área de trabalho onde os negros foram fundamentais. Era o negro que entendia da arquitetura, do buraco da mina, era o negro que entendia da forja, da qualidade. Não me consta, no Império veio um suíço aí, um alemão, que era o intendente das minas aqui para os Bragança, mas ele ficava lá em cima, lá embaixo no terreno, era o povo negro. A questão do pastoreio, da criação de gado, esse gado não existia em Portugal. E se Portugal aprendeu, os portugueses aprenderam a trabalhar com esse gado, o zebu, esse gado, eles vieram da Ásia e vieram da África. Bem, o meu problema aqui nessa parte é dizer, olha, é preciso mudar o enfoque de uma série de questões concernente à escravidão. A gente vê a escravidão, o escravo, toda a estrutura, como uma montagenzinha para justificar os nossos preconceitos, justificar o racismo. Então, a história
justifica o racismo brasileiro, que o racismo é institucional. O racismo é institucional praticado pelo Estado, então ele também precisa de uma narrativa institucionalizada, oficializada, para confirmá-lo. Então, na luta para... não é acabar, é iluminar, porque iluminando, ou a pessoa é racional, se guia por orientação, conhecimento, visão racional, é louco mesmo. Então, independente da sua formação intelectual, ele vai continuar sendo racista e vai arranjar motivos, mas esses motivos necessariamente vão colidir com a realidade, vão colidir com uma pauta que possa classificar o homem, o ser, ou como louco, ou como idiota, debilóide, ou como uma pessoa normal, que possa viver em comunhão com os demais diferentes. Porque viver em comunhão com os iguais já fica mais fácil. Bem, continuando, ainda estou fazendo uma avaliação geral, uma apreciação geral, para tentar mostrar que no Brasil é preciso reconstruir a visão do nosso passado. É preciso reconstruir tudo isso. Há um fato importantíssimo ligado aos nichos de produção onde o escravo estava, que ninguém põe no olhar. É a questão da idade da duração da vida, da idade média do escravo. O escravo de Casa Grande, o escravo doméstico, esse chegou à tradição do preto velho que o Brasil tem, é o preto velho que foi escravo doméstico, porque a vida média do escravo era 7 anos. Por exemplo, na plantação do café. A plantação do café é exemplar. Você pega uma tropa, era chamado tropa, uma tropa de 40, 50, 60 negros, fortes, tem que ser gente forte mesmo, musculosa, e embrenha-se por 4, 5, 6, 10 hectares de mata. Primeira etapa, cortar todas as árvores, vender a madeira de lei. A madeira de lei da Mata Atlântica tinha um preço altíssimo no mercado. Então, essa madeira era vendida, principalmente o jacarandá, que você pode dizer que o jacarandá substituiu o aço na Europa, na construção de casas, da parte toda do madeiramento das casas, do móvel e outras madeiras brasileiras, do Gonçalo Alves, que foram acabar. Então, a primeira fase do trabalho da plantação do café era cortou todas as árvores, preparou de qualquer modo para mandar para o navio, para exportar. Vinha a fase de limpar o terreno, limpar e queimar, a queimada, para produzir a cinza, segundo os conhecimentos da época, ia ajudar na adubação do solo. Queimado vinha aplanar e abrir as valas. O café era plantado em filas. Então plantava-se, vamos imaginar, 5, 6 campos de futebol ou 10 campos de futebol.
de café, tudo em fila. O café brota em 3 anos. Então, terminado aquele campo, abre-se outra frente de trabalho. Bem, eu quero dizer o seguinte, esse trabalho entre desbastamento da floresta e plantio das mudas é de 8 meses a 1 ano. Então, essa tropa que entrou naquele terreno com 50 escravos fortes, já perdeu necessariamente 20, 30. A tropa que vai abrir o outro campo já é tropa nova. Aí vem um outro fato, o Brasil foi o que mais contrabandeou escravo. A partir de 1808, quer dizer, a partir da Revolução Francesa, vamos dizer assim, o mastigar dos conceitos do iluminismo, mastigar e engolir. É depois da Revolução Francesa que a Europa, como sociedade, como uma sociedade, vai mastigar e engolir os conceitos do iluminismo.